Paz e graça, meus queridos irmãos, paz de Deus. Irmãos, hoje nós vamos mergulhar em comunhão, em discussões profundas sobre alguns temas que temos falado durante algum tempo, que envolve o fim dos tempos, os conflitos em Israel, né? E a vinda do anticristo, e a importância de nós estarmos vigilantes contra doutrinas heréticas e antiéticas, certo, irmãos? Porque vivemos hoje cercados de muitas doutrinas, de muitas coisas que até mesmo nós não conseguimos expor com muita clareza, embora temos certeza do que falamos, porém o próprio sistema chega um momento que ele nos impede de chegarmos aonde queremos chegar. Então fica difícil, e principalmente quando nós, irmãos, queremos fazer uma coisa para o bem, somos julgados, nos chamam de tantas coisas, e eu confesso que chega um momento que a gente se esgota, e que a gente chega a pensar, será que vale a pena? Será que vale a pena? Porque nós não temos medo de falar, mas sabemos que é difícil. Se no falar, irmãos, só de nós falarmos, o nosso inimigo já tem raiva de nós. Imagine, não é? E em um mundo cada vez mais tumultuado, irmãos, as profecias bíblicas já nos alertam sobre sinais que precederão a volta de Cristo e os desafios também que enfrentaremos. Vemos agora o conflito em Israel, né, que para nós, irmãos, é sim Israel um relógio do Apocalipse, não é? Para muitos não. Muitos não acreditam, né? Bom, muitos não acreditam em nada. Mas para nós é o relógio do Apocalipse. Nós acreditamos que o que acontece em Israel é algo que mexe com a nossa vida espiritual, né? Então tudo isso, irmãos, nos faz refletir sobre a relevância que temos que ter, irmãos, nessa luta espiritual que nós estamos travando e entre o bem e o mal. Esses acontecimentos também são muito importantes nós termos conhecimento, até mesmo para a nossa vida pessoal, porque temos que medir como estamos diante de Deus, nós mesmos examinarmos a nossa própria consciência e não ficarmos preocupados com o que os outros falam de nós. Por isso é crucial nós nos mantermos firmes na fé, discernindo as verdades, que é algo que muitos não discernem, acham que é tudo mentira, e principalmente as verdades da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e tentando resistir às influências enganosas que existem contra o cristão. Vejamos que tem tantas influências que muitas das vezes nós falando aqui somos tidos por mentirosos, por aqueles que distorcem os ensinos divinos, que buscam sempre a sabedoria da sua própria capacidade humana, ao invés de buscar a sabedoria e a guia do Espírito Santo. Que ele pode sim nos guiar em meio de tribulações, em meio de desafios nesse mundo. O homem não. O homem cria dogmas, cria tantas coisas. Eu tenho falado muito dessa federação e também da nova ordem mundial. E tenho percebido, irmãos, que sou constantemente, irmãos, perseguido por isso. E confesso que há momentos que eu penso em parar esse assunto e não divulgar mais, porque parece que é um assunto assim que ninguém fala e que todos querem saber, mas ninguém busca, ninguém vai em encontro. Agora mesmo está difícil de procurar encontrar, não é? Porque as próprias instituições estão ocultando nomes e etc, e etc. Mas
Podemos então, irmão, eu creio que tudo isso, que nós podemos então ver que tudo isso, né, nós estamos vendo, inclusive contra aqueles que querem falar a verdade e são tidos por mentirosos, tudo isso é permissão de Deus, mas nós chega um momento que nós desanimamos, ok? Só um momentinho, irmãos. Eu estou de volta. Eu queria também ressaltar, dentro desse mesmo assunto e do fim dos tempos, que nós já estamos chegando, irmãos, no momento em que temos que cumprir, ou melhor, o governo, a ONU, Organização das Nações Unidas, criou um calendário, uma agenda que se chama Agenda 2030, que olhando com os olhos, para quem conhece a agenda, que já leu sobre esta agenda, nós observamos, irmãos, que tem coisas que até parecem teorias da conspiração. Porém, olha, eu vou ser bem claro, as coisas que estão acontecendo hoje começam a mostrar que não é bem assim. Quem pensava que alguns tempos atrás nós teríamos a inteligência artificial, quem pensávamos que alguns tempos atrás nós teríamos a robótica, se falasse isso há uns 10, 20 anos atrás, poderiam chamar de loucos. Mas nós entendemos que a globalização, ela existe já está tendo. E essa globalização é uma interconexão crescente, irmãos, entre os países e tem levado a uma maior cooperação internacional. Mas isso, irmãos, não quer dizer que a agenda da ONU ela terá condições de fazer até 2030 o que está previsto nela. Não vamos ser crianças. Ela quer atuar em diversas áreas, no comércio, no meio ambiente, na segurança. Ela quer impactar positivamente toda a sociedade, promovendo a paz e o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Agora eu pergunto, como ela conseguiria tudo isso em tão pouco tempo? Então vejamos, irmãos, vamos usar um pouco do nosso raciocínio. Isso não seria algo sobrenatural? Porque se o Senhor Deus quiser, Ele não estrala assim, Ele muda tudo, transforma o planeta. Mas uma organização humana, não haveria algum poder oculto por trás desta agenda? Não haveria então realmente esse assunto de federações e outras coisas mais? Por que tantos templos se erguem? Por que tantos templos se erguem? Sendo que existe essa agenda de sustentabilidade, de igualdade, etc, etc. E hoje se fazem templos, principalmente a igreja que nós vínhamos dela. Nós podemos entender, irmão, uma parte. Aqui nós estamos fazendo uma crítica. Aqui nós estamos fazendo uma pesquisa, uma análise, para nós podermos compreender o porquê de tudo isso. Às vezes eu fico pensando quantas denominações já existem. E quantas vezes a denominação que eu escuto falar, construímos tanto templo, temos mais tantos para construir. Eu não vejo falar do atendimento aos necessitados, atendemos tantos milhares de pobres, temos mais pobres para atender. Não me levem a mal, eu também sou pobre, mas eu quero dizer assim, para ficar claro, aqueles que têm menos necessidade ou melhor, aqueles que são pessoas que não têm, irmãos, a mesma qualidade de vida que outros têm, são os menos favorecidos, ou melhor. Agora eu vejo falar de templos, por quê, né, irmãos? Falando de construir templos, quantos que constroem templos e templos, sendo que não seria isso uma influência? Fica uma pergunta. Não seria isso uma influência da própria nova ordem mundial? Deus o sabe. A população da Terra, ela depende de alguns
objetivos para que o mundo, vamos dizer assim, possa ter uma melhor qualidade de vida, no sentido alimentação, água e etc. Porque vemos que hoje o próprio homem tem contaminado a natureza, não é? E a ONU visa a proteger o meio ambiente. Mas será que isso não existe por trás disso, irmãos? Alguma coisa maligna? Não existe por trás desses mecanismos, esses mecanismos que são internacionais, não é? Vamos dizer assim, internacionais mecanismos que tendem a entregar o poder a algum ser que venha para enganar o povo, e para isso ele precisa ter nas suas mãos os pilares da sustentação desse povo que vive nesse mundo hoje. Existem muitos ateus, mas se formos olhar, existe uma grande quantidade de pessoas religiosas, cristãos e outras religiões. Eu falo do cristão porque eu sou cristão. Não seria uma coisa assim que poderia causar um impacto global no sentido de um ser dominante tomar posse desta organização e conseguir realizar o que ela determinou? Porque só uma força sobrenatural tem essa condição. Imagine. A influência da nova ordem mundial na população é muito grande. Mas a Terra dependeria de muitas coisas para que esses objetivos fossem alcançados. Do que dependeria? De algo superior, de uma força superior. Mas nós que somos cristãos sabemos que nossa pátria não é aqui. Então nós temos que ter consciência, irmãos, que nós estamos caminhando para o fim. Por isso que quando eu falo que essas denominações aí que ficam pregando que vai abrir uma porta, eu não estou criticando, eu estou apenas querendo dar uma iluminação. Agora veja como você quiser ver. Eu estou apenas querendo mostrar para você que Yeshua, Jesus Cristo, ele não está preocupado com isso. E nós sabemos que nós precisamos, mas se nós buscarmos a Deus, será que Deus não nos dá aquilo que precisamos? Por que temos que nos envolver com tantas coisas, irmãos? Por que denominações têm que criar federações por causa dos templos? Será que é só por causa dos templos? Será mesmo que é só por causa de patrimônio? Sendo que hoje o irmão está aqui, amanhã não está mais? O que está por trás disso? Já fez uma pergunta? Será que precisa documentos mais e papéis e outras coisas para provar para você que isso daí é algo que não é guiado por Deus? Eu creio que não é necessário nenhum tipo mais de documento, nem argumento para me mostrar para vocês que isso é totalmente antibíblico. Unir uma denominação com outra denominação. É claro que nós temos que ser, como o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas na unidade de Cristo. O Senhor já desagradou disso desde o princípio do mundo, irmãos, lá na Torre de Babel, quando Nimrod quis construir aquela torre, e o Senhor percebeu que ali tinha uma coisa má. E o que o Senhor fez? Ele foi lá, confundiu as línguas. Você acha que agora, em pleno século que vivemos, Deus mudou de ideia? Pense. Construções, dinheiro e alma. Como ficam as almas? Eu pergunto, como ficam as almas? É complicado, irmãos, é muito complicado. Eu tenho que dar uma pequena pausa, mas já volto. O problema é que existem líderes religiosos que são maçons, né? Embora não faz parte da maçonaria construir igrejas, mas ela gosta de cooperar com isso. Porém, o líder religioso que é maçom, ele deve ser cauteloso, né? Ao considerar que vai incorporar alguns elementos maçônicos em um prédio religioso.
e ele tem que ser equilibrado, não é? Porque ele sabe que tem um povo, e aquele povo, irmãos, esse povo é inteligente. Mas nós observamos em várias construções, principalmente a denominação que nós viemos, que existem características assim muito relevantes a respeito da maçonaria. Isso nos faz pensar e nos faz meditar nessa federação, no que Fulton Sheen falou, não é? Por que nós se preocupamos tanto com essa federação? Eu quero ver se eu acho um texto sobre isso para ler para vocês, ok? Então, irmãos, eu tenho que contar aqui para que vocês vejam que esses meus vídeos não quer dizer que eu sou fanático ou coisa parecida. Simplesmente eu quero alertar, né? Alertar e alertar até que venha à tona a verdade. Porque nós sabemos que muitos irmãos de uma denominação deixaram seus cargos ministeriais por causa de um documento vindo de uma sede de uma denominação conhecida por vocês. Estou aqui tendo muito cuidado, vocês já sabem de quem estou falando. E analisando aqui o texto de Fulton Sheen, e parece um pouco estranho, seria uma coincidência, porque Fulton Sheen, cujo nome completo é Fulton John Sheen, foi um famoso arcebispo, irmãos. Ele era um homem católico, certo? Americano, teólogo, era evangelizador, pessoa que tinha conhecimento. Foi autor de muitas obras sobre a espiritualidade e a religião, e ao longo da sua vida ele frequentemente falou sobre a unidade e diversidade na igreja católica, claro, não é? E o movimento ecumênico em geral. Quer dizer que ele já falava sobre isso naquela época. Isso eu tenho que analisar uma pessoa que não é evangélico para mim poder fazer uma ligação com aquilo que eu estou apontando para vocês, que muitos me chamam de fanático, enfim. No entanto, essa expressão, irmãos, hoje, federação de igrejas, ela não era comumente associada no livro de Fulton Sheen. Era mais, ele falava mais a isso, ele também tinha um programa de rádio. Ele falava mais nas transmissões disponíveis de seu programa de rádio e TV. Em vez disso, o conceito de federação de igrejas é mais frequentemente relacionado com o movimento ecumênico. Quando você fala de uma federação, você conforme aqui nós achamos, conforme aqui nós estudamos, nós reconhecemos que uma federação ela também é um movimento ecumênico. Quando a igreja passa a ter uma federação, ela não precisa necessariamente ter o nome de ecumênica, mas ela já passa a estar no movimento ecumênico. Isso é fato. Porém, irmãos, nós buscamos uma maior cooperação, um maior entendimento sobre isso e vemos que há sim, dentro desse diálogo interreligioso, dessa federação, irmãos, uma busca maior de cooperação e eventual unidade entre diferentes denominações cristãs. É isso que causa um pouco de temor. Porque mesmo que o seu líder religioso diga que ele não faz parte do ecumenismo, mas ele tem uma federação. Para quê? Fica um ponto de interrogação. Para que ele está numa federação? E não vem dizer para mim que não está, porque está, certo? Qual seria a resposta? Se aqui já diz que a federação é como se fosse um ecumenismo, independente de querer ter os prédios, etc. Ora, irmãos, eu tenho aqui um áudio, que eu consegui, se não ficar muito grande esse vídeo, eu vou colocar o áudio. Se bem que eu não pedi autorização para a pessoa colocar o áudio, então fica um pouco difícil, não é? Todavia, vamos ver se eu coloco ou se eu espero para fazer outro vídeo.
Eu não gosto de fazer, porque o áudio é da pessoa, pode não ficar muito bem. Então, eu vou pedir permissão primeiro, depois eu achar esse áudio e colocar. Que é um áudio de um historiador, muito meu amigo. Então, nós ficamos vendo que essa federação, que ela permite que várias denominações cristãs trabalhem juntas em questões comuns. Essa federação, irmão, aquelas que são membros, que já fazem parte do corpo, mas existem outras que são instituições que podem se ligar a ela. Ela não pode negar, porque ela já assinou uma documentação. É o que eu estou entendendo aqui. Será que eu estou entendendo errado? Pode ser, mas eu acho muito estranho. Aqui está bem claro, né? Ela pode manter as suas próprias tradições, as suas próprias doutrinas, para você entender melhor. Manter a sua própria ordenança eclesiástica, quer dizer, o seu método de fazer culto, a sua liturgia. Não é? E pode ser uma forma também prática de cooperar em atividades missionárias, porque fica fácil de transferir dinheiro, entendeu? Isso abrange muito a parte administrativa. Então, as pessoas que têm uma federação, uma igreja que tem uma federação, ela pode simplesmente dizer para você que aquilo ali é usado mais por causa das partes administrativas. Mas, por trás disso, tem tudo isso que eu falei. Quem pode provar para mim que não se usa isso em outras coisas? Sendo que a denominação a qual nós pertencíamos, ela pratica as coisas mais no ocultismo, no segredo. Então fica aqui uma pergunta, irmãos. Por isso que esse diálogo interreligioso e outros projetos conjuntos tem alguma coisa ligada com o Conselho Mundial de Igrejas, porque não tem como não ter. Seria algo irregular. Então, se ficasse como estava, não teria problema. Seria igreja autônoma. Só que quando viesse uma perseguição, logicamente que ela iria sofrer o prejuízo. É o que eu entendo. Isso é um conceito ecumênico, praticamente. Entendeu? Embora não apareça a palavra, mas é um conceito ecumênico. Né? Isso também faz com que a denominação tenha um compromisso interdenominacional, porque ela faz parte de uma federação, ela tem que também obedecer às normas do órgão que ela está registrado nele. Eu acredito que, se vocês forem bem inteligentes, vocês já entenderam o que eu quis dizer. Aí começam as mudanças, começa a igreja, se ela é de Deus, ela se esvazia do Espírito Santo, o diabo começa a se manifestar dentro dela, as pregações deixam de ser cristocêntricas. Então você não precisa ter muitas coisas nas suas mãos para você provar que aquilo está fora da direção de Deus. Desvios de conduta. Então, irmãos, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês meditarem. Aí deixem nos comentários o que vocês acham. Eu tenho certeza do que eu estou falando, mas tenho sido abordado constantemente e me pedem papel, e me pedem isso, e me pedem aquilo. Irmãos, eu acredito que se nós olharmos os modus operandi, uma igreja pode dizer, uma igreja guiada pelo Espírito Santo, pode falar, vamos ver se nós perdoamos? Pode ou não? Uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Aí como é que nós vemos que o Senhor Jesus falou? Se teu irmão pecar contra ti, perdoa. Quantas vezes tem que perdoar meu irmão, Senhor? 7 vezes? Não vos digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Aí a pessoa vai lá na frente e diz, vamos ver se nós perdoamos. É estranho. Que Jesus Cristo ainda não entrou no reino. Onde está escrito isso? É estranho. E outras coisas mais que eu não vou relatar para o vídeo não ficar prolongado. Fica aí mais um vídeo sobre o mesmo assunto. E você vai dizer que eu não estou falando nada com nada, mas depois eu vou, Deus vai me dar de fazer uma pregação já daqui a alguns minutos. Para não ficar só nisso, ok? Deus abençoe a todos.
Fiquem com Deus. Confesso que estou um pouco desanimado com isso, devido a ataques simultaneamente que tem me deixado assim. Mas eu continuo lutando pela causa dos irmãos e confesso que não é fácil. Não é fácil. Da onde a gente menos espera, a gente se decepciona. Mas louvado seja Deus, que Jesus Cristo não nos tem deixado, e eu tenho certeza que não nos deixará. Porque nós não estamos lutando para querer ter visualizações, ou para querer ser famosos, nada disso. Se ninguém olhar esse vídeo, irmão, o que eu vou fazer? Aqueles que entrarem é porque sentem alegria de querer saber mais. Mas logo nós teremos uma novidade sobre esse assunto que pode abalar as estruturas. Não para derrubar ninguém, mas as estruturas do inferno. Deus abençoe a todos e fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.